Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Videglani. Nessa oportunidade, nós daremos início ao estudo das médias. Hoje nós veremos média aritmética, média ponderada, média geométrica, moda e mediana. Então vamos lá. Então, por exemplo de número 1. Então o que nós temos? Qual é a média aritmética da nota de um aluno, sendo que suas médias são 6, 9, 4 e 10. Ou seja, nós temos aqui no primeiro bimestre, ele obteve nota 6. No segundo bimestre, ele obteve nota 9. No terceiro bimestre, ele obteve nota 4. E no quarto bimestre, ele obteve nota 10. E nós queremos calcular a média aritmética dessas notas, para saber se de fato ele fora aprovado ou reprovado. Então, o que é a média aritmética? MA, eu vou somar. Quantas notas são? São 4. Eu pego assim, 6 mais 9 mais 4 mais 10. Observa, são 4 notas. Como são 4 notas, eu vou fazer uma divisão por 4, porque eu divido pela quantidade de números que aparece. Então, passa a barra de fração e divide por 4. Por que eu estou dividindo por 4? Porque são 4 notas. Se fossem 3 notas, iria dividir por 3. Se fossem 5 notas, iria dividir por 5. E assim sucessivamente. Então, média aritmética, eu vou pegar. Eu posso ir somando de 2 em 2. 6 mais 9 dá 15. 4 mais 10, 14, dividido por 4. Média aritmética, 14 aqui. Então, 15 mais 14 dividido por 4. 15 mais 14 dá 29, dividido por 4. Então, o que eu faço? Pego agora o 29 e vou dividir por 4. Vai dar um número decimal. 29 para 4 dá no máximo. Agora vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2. Dadas as médias de um determinado aluno, sendo sua média aritmética igual a 8, prove que esse aluno fora aprovado, sendo suas notas X, 6, 7 e 9. Ou seja, primeiro bimestre ele obteve nota X, segundo bimestre nota 6, terceiro bimestre nota 7, quarto bimestre nota 9. Só que fora dada a média aritmética desse aluno, que é 8, média 8. Então vamos lá, primeira nota, X. Segunda nota, 6. Terceira nota, 7. Quarta nota, 9. Perceba que eu tenho 4 notas, então eu vou dividir por 4. Só que eu tenho que igualar a média aritmética que foi dada, que é 8. Fica 8 sobre 1, porque não apresenta aqui o denominador. O que eu faço? Eu repito o x, e aí eu vou somar. 6 com mais 7 dá 13, 13 com mais 9, isso dá 22 sobre 4, igual a 8 sobre 1. O que eu faço agora? Ficou uma regra de 3 simples. Faço o produto dos meios pelos extremos. X mais 22 vezes 1 dá x mais 22. 4 vezes 8 dá 32. Ficou uma equação simples do primeiro grau. O que eu faço? Isolo x, pego o 32, repete o 32, que já está no segundo membro, e o 22, que está no primeiro membro, passa para o segundo membro, com a operação inversa. Aqui está somando, passa para cá subtraindo. 32 menos 22, isso aqui dá 10. Ou seja, no primeiro bimestre ele obteve nota 10 para que pudesse ficar com média final igual a 8. Então vou deixar aqui o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, exemplo de número 1. Determine a média salarial da empresa abaixo. Então, aqui, número de empregados e aqui o salário, o valor do salário que eles recebem.
Então, nesse caso, eu tenho 10 empregados que recebem R$ 1.200. Ou seja, mais de um empregado. Então, 10 aqui representa o peso, porque é uma quantidade que vai repetir. Está repetindo 10 vezes. 10 pessoas ganham R$ 1.200. 12 empregados ganham R$ 1.500. Então, aqui é o peso 2. E aqui, 8 empregados ganham R$ 2.000. Então, o peso aqui é 8. E 5 empregados ganham R$ 4.000. O peso aqui é 5. Então, a média ponderada. Média ponderada. Então, vai ficar assim, ó. É o valor, no caso aqui 1.200, vezes o peso, que é 10. Aqui é o valor 1.500 vezes o peso, que é 12. Mais. E aqui é o valor 2.000 vezes o peso, que é 8. E aqui 4.000, que é o valor, vezes o peso, que é 5. Passando a barra. Aí eu vou somar os pesos, ó. 10 mais 12 mais 8 mais 5. Média ponderada. Agora eu faço a multiplicação. 1.200 vezes 10, é só acrescentar um zero. Então fica 12.000. 1.500 vezes 12, ó. 15 vezes 12 dá 180. Você pega mais 2 zeros, então fica 18.000. Aqui 2.000 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16, só acrescenta os 3 zeros, 16.000. E aqui 4.000 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. Acrescenta os 3 zeros, dá 20.000. E aqui 10 mais 12 fica 22. 22 com mais 8 dá 30, com mais 5 dá 35. MP igual 12.000 com mais 18.000, isso dá 30.000. 16.000 com mais 20.000, isso dá 36.000, dividido para 35. Então, média ponderada, 30.000 com mais 36.000 dá 66.000, dividido para 35. Então, média ponderada, eu pego 66.000 e divido para 35. R$ 1.885,71. Então, esse valor aqui vai dar próximo. Dá um espaço para vocês tirarem o vídeo. Então, média geométrica. Primeiro, com 2 fatores. Então, com 2 fatores, A e B, o que eu faço? A média geométrica, MG, é igual à raiz quadrada do produto desses dois numerais. Eu posso deixar dessa forma assim. Por que raiz quadrada? Raiz quadrada porque são 2 fatores. Quando forem 3 fatores, será raiz cúbica. Eu posso deixar assim ou dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Que fica até muito mais fácil. Agora, com 3 fatores. 3 fatores. Então, agora com A, B e C. Então, com 3 fatores, o que acontece? Então, minha média geométrica é igual a raiz cúbica. Por que raiz cúbica? Porque agora são 3 fatores. De acordo com a quantidade de fatores, será o índice. Então, fica A vezes B vezes C. Eu posso deixar dessa forma, calcular assim. Ou eu posso fazer da outra forma. Ou média geométrica é raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C, já que estão submetidas ao mesmo índice. Então, exemplo de número 1. Então, exemplo de número 1. Calcule a média geométrica dos numerais 9 e 25. Então, vamos lá. Então, fica assim, MG, média geométrica,
é igual a raiz quadrada de A vezes B. MG é igual a raiz quadrada de 9 vezes o 25. Como são dois numerais, eu posso separar eles. Então fica assim. Média geométrica é igual a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 25. Eu posso calcular a raiz quadrada e eu posso fatorar. A forma que eu achar mais conveniente. Eu posso calcular a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Ou eu posso fatorar o termo. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a raiz quadrada. Vou calcular a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a minha média geométrica, 3 vezes 5 dá 15. Se eu quisesse, eu poderia fatorar o 9. 9 por 3, 3. 3 por 3 dá 1. Daria 3 ao quadrado. Eu colocaria assim, raiz quadrada de 3 ao quadrado. E faria o cancelamento, daria 3. E o 25, fatoraria o 25 por 5. 5 por 5, 1. Ficaria 5 ao quadrado, ficaria a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cancelaria, cancelaria. Ficaria o 5. 3 vezes 5, 15. Então, poderia fazer dessa forma aqui. Agora eu quero calcular a média geométrica dos numerais 8, 27 e 64. Agora são 3 numerais. Então, agora é a raiz cúbica. Então fica assim. Média geométrica é igual a raiz cúbica de A vezes B vezes C. Média geométrica é igual a raiz cúbica de 8, 27 e 64. O mesmo sistema, eu posso calcular a raiz cúbica de cada um, ou eu posso fatorar cada um desses numerais. Eu vou utilizar a raiz cúbica. Então fica assim. MG, eu vou separá-los. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 8. Qual é o numeral que é elevado ao cubo dá 8? É o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Raiz cúbica de 27. Qual é o numeral que é elevado ao cubo dá 27? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Raiz cúbica de 64. Qual é o numeral que é elevado ao cubo dá 64? É o próprio 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a minha média geométrica será 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 3. Calcule o numeral x, cuja média aritmética dos numerais x, 216 e 343, é igual a 210. Perceba que nesse exemplo não foi dado o primeiro numeral, foi dado o segundo, foi dado o terceiro e a média. Ou seja, são 3 numerais, então eu tenho que calcular a raiz cúbica. Então fica assim, ó. Raiz cúbica de x vezes 216 vezes 343 é igual a 210. Certo? O que vai acontecer aqui? Fica a raiz cúbica de x, vou separá-los, de x vezes a raiz cúbica de 216 vezes a raiz cúbica de 343, igual a 210. O que eu vou fazer agora? Observa que eu não sei quem é o x. Esse x permanece aqui dentro da raiz cúbica. Agora aqui, raiz cúbica de 216. Quem é o 216? 216 ao cubo, o número que é elevado ao cubo da 216 é o 6. Dá 6 ao cubo. E aqui 343. Qual é o numeral que é elevado ao cubo da 343? É o 7. Dá 7 ao cubo. Igual a 210. O que eu faço agora? Fica x, raiz cúbica de x,
é igual. Índice igual a expoente, cancela. Índice igual a expoente, cancela. Igual a 210. Então, o que ficou aqui? Raiz cúbica de x vezes. Aí eu pego 6 vezes 7. 6 vezes 7 dá 42, igual a 210. Como aqui é uma multiplicação, o que eu faço? O 42 está multiplicando. 42 está multiplicando a raiz cúbica de x. Vou utilizar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Vai ficar assim, raiz cúbica de x é igual a 210 dividido para 42. Raiz cúbica de x é igual a 210 para 42 dá 5. Aí o que eu faço agora? Eu elevo os dois termos ao cubo. Certo? Porque aqui está elevado, aqui é raiz cúbica. Eu quero eliminar esse radical, então eu elevo ao cubo. Então, cancela, cancela. Ficou x. E aqui 5 elevado ao cubo dá 125. Logo, esse meu numeral, ele é 125. Eu vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Agora, um detalhe interessante, quando for para a mediana, nós sempre temos que organizar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, exemplo de número 1. Então, 3, 5, 4, 9, 8, 7, 2. 3, 6, 9. Eu tenho uma sequência ímpar. Como essa sequência é ímpar, se ela é ímpar, pega esse algarismo que está no meio. Só que antes de fazer isso, primeiro eu tenho que organizar. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar. Quem é o menor algarismo aqui? O 2. 2. Aí depois vem o 3. Depois o 4. Depois o 5. Depois o 7. Depois o 8. E por último o 9. 3, 6, 9. Observa. 3 algarismo para a esquerda, 3 para a direita. Quem ficou no centro? O 5. Então, essa aqui é a mediana. Então, a minha mediana é 5. Então, se a minha sequência é ímpar, a mediana será o algarismo que ficará no centro, bem no meio. Exemplo 2 agora. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Organizar em ordem crescente. Então, fica 0. Aqui, o outro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8. Agora, a minha sequência é par. Eu tenho 8 algarismos. 4 para um lado, 4 para o outro. 4 para a esquerda, 4 para a direita. Eu pego agora os dois que ficaram aqui no meio. O 6 e o 7. O que eu faço? A minha mediana será a soma dos dois. Eu somo os dois. Como são dois valores, eu divido por 2. Então, a minha mediana, 6 mais 7, vai dar 13. Dividido por 2. Então, a minha mediana é 6,5. Então, assim nós calculamos a mediana. E agora, por último, a moda. E tem uma sequência. Como é que eu calculo a moda? Eu posso ter uma sequência modal, bimodal, trimodal, polimodal. Então, o que é uma sequência modal? Modal é quando tiver apenas um numeral repetido. Quando é que a minha sequência ela é bimodal? Quando eu tiver 2 numerais na mesma sequência, na mesma quantidade repetindo. Se um repete 3 vezes, o outro também tem que repetir 3 vezes. Não pode repetir em quantidade diferente, tem que ser a mesma quantidade. Quando é que a minha sequência ela é trimodal? Então, trimodal. Quando houver 3 numerais em uma sequência repetindo na mesma intensidade. E quando é que ela será polimodal? Quando ela tiver, a
partir de 4. Então, maior ou igual a 4 elementos é polimodal. Então, exemplo 1. Observe. Qual é o algarismo que repete aqui? O 4. Nesse caso, o 4 está repetindo aqui 2 vezes. Certo? Então, eu tenho apenas o 4 repetindo. Então essa sequência é bimodal? Não. Para ser bimodal, tem que ter 2 algarismos diferentes repetindo na mesma intensidade. Essa aqui é apenas modal. Ela é modal, essa sequência. Então, qual é a moda? A moda é 4. Então, nesse exemplo 2, determine a moda na sequência abaixo. Agora eu tenho 2 algarismos repetindo, o 5 e o 4. Perceba, o 5 repete 2 vezes e o 4 repete 2 vezes. Eles estão repetindo na mesma intensidade, 2 vezes. Então, nesse caso aqui, a sequência é bimodal. Então, quem é a moda agora? A moda é 4 e 5. Certo? Então, vou deixar vocês darem um print aí. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.